Este é o JC para ouvir análise. Eu sou Igor Maciel e eu vou falar sobre esse pedido que foi feito pela OAB ao Fachin para encerrar, finalizar o inquérito das fake news. É algo realmente necessário e nesse momento é preciso dizer que todos, a imprensa, outros grupos da área do judiciário, deveriam estar atentos, estar preocupados realmente em apoiar esse pedido. O inquérito das fake news foi criado há quase 7 anos. Quase 7 anos. Estamos falando de 2019. 2019, ele foi criado em março de 2019, vai completar agora 7 anos e até o momento, até agora, não se chegou realmente a uma conclusão. Na época, o presidente do STF era Dias Toffoli. Dias Toffoli não simplesmente ele criou foi criado o inquérito e ele coloca na mesa do Alexandre de Moraes. Não teve sorteio, ele escolheu o Alexandre de Moraes e o Alexandre de Moraes virou o relator desse inquérito das fake news. Na época era para investigar o uso de informações falsas para desestabilizar instituições da República, para desestabilizar o STF, para desestabilizar o sistema eleitoral, entre outras instituições. Então, assim, na época era isso. Aos poucos, esse inquérito ele virou um Frankenstein, ele virou realmente uma coxa de retalhos, porque tudo se coloca lá. De todo jeito você arranja alguma coisa para costurar lá, quando é do interesse do Alexandre de Moraes e dos outros ministros. Então, tudo, absolutamente tudo, foi sendo colocado dentro desse inquérito das fake news. Estamos falando de algo que começou no início do governo Bolsonaro, um inquérito que começou no início do governo Bolsonaro. Estamos chegando ao fim do governo Lula e esse inquérito ainda não foi concluído. E para completar, ele acabou se transformando em algo que você tinha um tipo de dispositivo que você tem em períodos de exceção. Inquéritos nos quais você vai incluindo aquilo que lhe convém dependendo da situação. Por exemplo, esse caso agora do vazamento de dados de contrato, do contrato da esposa, o contrato do escritório da esposa do Alexandre de Moraes. Um contrato com o Banco Master, com o Vorcaro. Esse contrato vazou, as pessoas ficaram sabendo que ele existia. E aí o que é que o Alexandre de Moraes faz? Ele coloca a Polícia Federal para investigar quem foi que vazou esses dados, quem foi que vazou os dados do contrato da esposa dele. Coloca a Polícia Federal para investigar quem foi que vazou dados do Toffoli, do ministro Dias Toffoli, que, como você lembra, era o presidente do STF quando esse inquérito foi criado lá em 2019, e começaram a vazar informações sobre ele, da relação dele com o Banco Master, que ele estava como relator do inquérito do Master. E aí o Alexandre de Moraes vai e coloca dentro de qual inquérito? O inquérito das fake news, porque é ele quem preside, ele é o relator. Então ele é o relator e tudo que é do interesse dele, quando ele quer, inclusive, questionar alguém que o questiona, ou pressionar alguém que está questionando ele, ele vai e inclui no inquérito das fake news. O inquérito das fake news passou a servir como repositório de tudo aquilo que o Alexandre de Moraes quer investigar, de todos que o Alexandre de Moraes quer pressionar. Isso precisa ter um limite. Porque um inquérito dessa forma, da forma como está, ele precisa ter um limite dentro do Estado democrático de direito no qual nós vivemos. Então é um absurdo que você tenha um inquérito durando 7 anos que você nem sabe mais o que é que ainda tem lá dentro, o que é que ainda está sendo investigado. O Conselho Federal da OAB mandou uma carta para o ministro Edson Fachin, que é atualmente o presidente do STF, e disse a ele, olha, por favor, encerre o inquérito,
Mande encerrar o inquérito. Vocês precisam encerrar o inquérito, dizer qual foi a conclusão. Qual é a conclusão? Alguém vai ser indiciado, não vai ser indiciado, alguém que já foi preso ainda vai ser, que não foi preso, ainda vai ser preso. Resolvam logo isso para poder você ter alguma transparência, porque você não tem transparência. Virou uma caixa preta que de tudo se coloca lá dentro. É algo muito complicado, isso é muito ruim para a democracia. Isso é muito ruim num regime democrático. Você espera isso de um regime de exceção. Num regime ditatorial, num regime de exceção, num regime em que você não tem direitos, os direitos eles não são garantidos pelo Estado, aí sim você tem esse tipo de dispositivo. Mas um dispositivo desse, num regime de normalidade democrática, é algo absurdo. Precisa acabar. E aí, o que fica o alerta aqui para que a OAB não fique sozinha nessa. É algo que os membros da OAB, os advogados precisam também lutar por isso. É algo que a imprensa precisa também. Toda a imprensa deveria estar dando toda a publicidade necessária a esse tipo de ação, a esse tipo de pedido. Esse pedido ele não pode ficar sozinho, isolado. Outras instituições precisam entrar nessa também, instituições de transparência pública, instituições de defesa da democracia, deveriam estar também participando dessas ações. E muitas não estão. E aí você pergunta, mas isso é o quê? É medo? É medo do STF? É medo da reação dos ministros? É medo de ir parar até dentro do próprio inquérito das fake news? Isso é algo preocupante. É algo que preocupa, é algo que precisa de uma solução. A OAB deu o pontapé inicial. É preciso que as OABs regionais, as seccionais das OABs sigam o caminho, é preciso que a imprensa siga esse caminho e que instituições de defesa da democracia também sigam esse caminho. Parlamentares também deveriam estar seguindo esse caminho, também de reforçar esse pedido. O inquérito das fake news precisa ser encerrado. Esse é o JC para ouvir análise. Eu sou Igor Maciel e a gente volta amanhã, segunda a sexta. Estamos aqui com o JC para ouvir análise. Um grande abraço. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.